GoCast no ar. Hoje para falar com Roberta Codinhoto, executiva, jurídica e de compliance, com mais de 20 anos de experiência. Olha que legal, ela é consultora e co-presidente do Comitê Integridade no Esporte e voluntária em inúmeras iniciativas de promoção da integridade. Vamos saber mais sobre a transparência no esporte, sobre esse tema super importante? Eu sou a jornalista Duda Strebe e está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast, GoManage. E toda terça tem um episódio novinho para você. Hoje nosso time tá enxuto, mas tá bacana. Sou eu e Norton Capel, jornalista, figurinha repetida por aqui. Ele sempre com aquelas perguntas maravilhosas, preparadas. Tudo bem com você, Norton? Tudo ótimo, boa tarde. Obrigado aí pela presença da Roberta. Vai ser um ótimo programa. Com certeza. Roberta, então você, seja muito bem-vinda por aqui, tudo bem? Obrigada, tudo ótimo. Estou muito contente de poder bater esse papo com vocês, bater essa bola, né? Como eu costumo dizer. Então, o futebol tem esse dom de nos encantar. Então, estou muito honrada com o convite. Bom, você me deu a deixa para fazer a primeira pergunta, porque a gente estava olhando ali teu currículo, é fantástico, uma super experiência, uma autoridade no assunto. Agora, como é que você foi parar no futebol? É isso que eu quero entender, porque a gente aqui também bate um bolão e adora esse tema. Com certeza, eu imaginei, né? Fica aquela figurinha, a advogada de compliance, né? Primeiro que compliance ainda é um tema que traz diversas dúvidas. Eu brinco com os meus alunos que quando comecei a trabalhar com essa matéria, né? O pessoal perguntava se compliance era de comer ou de passar no cabelo, né? Então a gente precisa desmistificar essa questão, né? Compliance, né? E o que que uma profissional dessa área vai fazer no mundo do futebol. Então é uma história bem legal, eu acho que nossos ouvintes vão gostar de saber. O Roberto Armelin, que é o diretor jurídico do São Paulo, muitos anos atrás foi meu professor de direito na faculdade. E quando eu já estou me destacando na área de compliance, ele me procura e brinca e fala que estava na hora da aluna ensinar o professor. E eu disse, professor, por que que quer aprender sobre compliance, né? Tá já trabalhando no futebol, ele justamente porque eu quero levar para o futebol. E eu fiz uma brincadeira com ele, tá até no nosso artigo que a gente lançou recentemente, né? Eu falei, desculpa, mas as duas coisas não ornam, compliance não orna com futebol, né? Ele não orna, mas a gente vai fazer ornar, né? Então ele começa uma série de discussões e me provocando para olhar o esporte com um outro olhar. Em 2018 ele realiza no Morumbi um jogo pela ética, e ali eu vi uma grande oportunidade de nós usarmos, né, a fortaleza do futebol para a disseminação da cultura de integridade. Então, eu, uma profissional que trabalho com cultura de integridade, vi uma oportunidade muito rica de como nós provocamos os insights na sociedade através das coisas que acontecem no futebol. E ele queria fazer o contrário, né? Ele queria usar o meu conhecimento para como nós fazemos essa transformação acontecer. Então, acho que foi uma combinação muito rica. Eu trouxe várias provocações no sentido de quais as ferramentas do compliance que podiam ser, de fato, muito úteis para os clubes. Então, aí tem uma série de questões que a gente pode destacar, né? E essa jornada começou assim, nós dois juntos, um provocando o outro nas mudanças que são necessárias. Que legal, mas você já gostava de futebol ou foi gostando em função do meio, do Que mercado? pergunta, Eduardo. Olha que engraçado. É outra pergunta também, acho bem legal e bem interessante. Eu cresci numa casa sem futebol, né? Ao contrário de muitas famílias brasileiras, eu cresci numa casa sem futebol. E eu aprendi a gostar do futebol com meu tio, meu primo, dois são paulinos, coincidentemente sou São Paulina, então foi uma grata coincidência, né? Auxiliar no projeto de São Paulo. E eu cresci sem ter essa dimensão do amor. E esse trabalho, ele me despertou, né? Justamente para que a gente pudesse ver como o esporte toca e afeta as nossas vidas. Então, hoje, com mais contato que eu tenho, eu entendo a dimensão disso.
Roberta, muito obrigado por estar conosco e mais uma vez te agradeço. E a minha pergunta também fica em cima um pouco da tua primeira fala aí, respondendo a Eduardo. Tu falaste de um movimento do São Paulo em busca dessa questão da integridade, da ética no futebol. Em fevereiro, o São Paulo, juntamente com o Atlético Paranaense, o Vasco e o Atlético Mineiro, fundaram uma espécie de lançar um movimento pela integridade no esporte. E aí eu te pergunto se esse movimento, a esperança é que ele cresça, que mais clubes possam aderir a esse movimento. Isso está sendo sinalizado? Não está sendo sinalizado? Qual é a percepção de quem está envolvida, da forma que tu estás hoje com o assunto, sobre esse tema? Excelente pergunta, Nota. Eu tenho muito orgulho de ter participado disso, né? Nós fizemos uma provocação para os clubes brasileiros e nós conseguimos 4 clubes que tinham profissionais de compliance assim nomeados, né? Então, existem clubes que têm uma estrutura, mas não têm a área nomeada. Então, esse encontro desses 4 para formar, né, o movimento Integridade no Futebol, ele nasce desses profissionais que, de fato, têm a cadeira de compliance. Nós levamos muito a sério essa importância que o clube dá à função. Movimento, né? E por isso que nós explicamos numa live recentemente o tema do movimento. Por que nós chamamos de movimento? Porque nós queremos que ele, né, se movimente, que ele cresça e que ele traga mais perspectivas. Uma questão que eu vejo, respondendo tua pergunta, há um desconhecimento ainda muito grande das entidades de quais são as ferramentas que podem ser úteis, né? Eu sempre uso a frase de um professor queridíssimo que eu tive na FGV muitos anos atrás, que ele fala assim: o que eu não conheço eu não gosto, o que eu não gosto eu odeio, o que eu odeio eu quero matar. Então, ainda compliance é um desconhecido que eu odeio e que eu quero matar. E o objetivo nosso é trazer essa consciência. Então, já agradeço de antemão a oportunidade que nós temos de falar sobre isso, porque nós precisamos trazer essa consciência. Eu não quero implementar boa governança, ferramentas de compliance no futebol para vigiar e para punir. Eu quero implementar para trazer ferramentas de eficiência, né? Então, respondendo, nós precisamos primeiro esclarecer e desmistificar e trazer, sim, um conhecimento sobre riscos de integridade no futebol, que ainda são desconhecidos. A gente acha que o risco é só ser rebaixado, né, e o risco é perder o jogo. Não, não, existe uma inúmera quantidade de riscos que podem trazer prejuízos financeiros e reputacionais graves, né, e a gente trazer essas ferramentas para o gestor. Então, a Lei Geral do Esporte, né, eu fiz até algumas anotações para não esquecer de falar sobre isso com vocês, traz importantes avanços na questão da responsabilização de dirigentes. Então, se eles não conhecem todo esse ferramental, eles não entendem o que precisa ser feito, o que pode ser aplicado. Então, nós vemos, sim, um movimento necessário para fazer esse awareness, para, de fato, trazer este conhecimento para que os clubes entendam que não tem mais retrocesso nessa agenda, não é a agenda da moda. Vamos fazer compliance, que compliance está na moda. Não, não. É uma agenda necessária para garantir o funcionamento eficaz, para garantir que o clube, de fato, entregue, né, aquele seu papel. Então, acredito que com isso, com o movimento, nós vamos cada vez mais provocar, e com o avanço da lei também, mais clubes vão ter interesse em avançar nessa agenda e por outras cobranças também, como uma agenda ESG e tudo mais que está vindo junto. E quais seriam essas ferramentas que podem ajudar, auxiliar os clubes e que eles desconhecem? Quando a gente fala de ferramenta, vai ser melhor eu explicar primeiro, né, o que eu preciso combater para
que ferramenta que eu vou usar, né, Eduardo? É muito interessante porque não adianta a gente usa muito isso para aluno, tá? Então eu sou meio professoral e por isso que eu vou me permitir usar esses exemplos básicos, tá? Para eu matar a barata, não adianta eu querer usar a espingarda, né? Eu tenho spray para fazer isso. Então, para eu me defender de algo, eu preciso entender o tamanho daquele risco que eu estou correndo para eu usar a ferramenta correta. Então, vamos primeiro falar de quais os riscos que uma entidade tem, para eu saber quais as ferramentas que ele pode adotar. Então, acho que é importante a gente ter essa visão de riscos. E o futebol, especificamente, ele tem uma série de questões de desvios de conduta, e a gente tem visto isso acontecer, né? Não estou usando um exemplo aqui que não acontece na realidade. A gente tem temas de desvio de conduta e que hoje em dia, com redes sociais, eles acabam aparecendo de uma forma muito mais rápida e gerando temas polêmicos, até de cancelamento, e a gente sabe disso, né? Nós temos questões de fraudes internas. O futebol, especificamente, ele tem muito mais riscos de corrupção privada do que de corrupção pública, né? Então, esses conflitos de interesse, esses contratos ocultos que beneficiam alguns. Então, esses são riscos efetivos, né? E a gente viu nascer esse ano específico, algo que dói muito em todos nós, a questão da manipulação de resultados. Então, mexer, né, no tema mais doloroso para o futebol, que é a falta da imprevisibilidade, e a gente trazer aí uma certa previsibilidade com alguns ganhando, né, sobre isso. E aí você tem sonegação fiscal, lavagem de dinheiro. Então, a gente pensa aí nesse cenário de riscos e que tudo isso, no final do dia, afeta o recurso financeiro, né, que se destinaria ao futebol. Então, é essa conexão que eu gosto sempre de fazer, porque se no final do dia o objetivo é ganhar o jogo, para eu ganhar o jogo eu preciso ter ferramentas para ganhar o jogo, né? Só que para ter as ferramentas para ganhar o jogo, eu tenho que ter ferramentas que me protejam que esses recursos não se esvaiam. Então, eu brinco que é como se tivesse uma torneira pingando constantemente, um ralo ali, que esses recursos vão embora. Então, o compliance tem um programa de integridade, ele traz uma questão de regras internas, educação contínua que vai nos ajudar a entender para que a regra, né, e para que aquele procedimento, para que eu não tenha, né, risco de fraudes, riscos específicos de comportamento. Então, através de toda essa educação, essa cultura de integridade, e para que esse gestor ele tenha maior previsibilidade. Então, eu sei qual o risco que eu estou correndo, eu posso tomar uma decisão mais amparada, né, uma decisão mais pensada. Então, essas ferramentas ajudam muito os gestores a que eles consigam ter uma melhor governança, né? A gente fala dessa questão tão importante, foi um dos temas que você falou até no início, da transparência. Roberta, o site Lei em Campo noticiou um acordo entre a CBF e a Polícia Federal para que se faça uma notificação imediatamente que qualquer Tribunal de Justiça Desportiva do país, qualquer Superior Tribunal de Justiça, receba qualquer caso, qualquer notícia, qualquer denúncia de manipulação de eventos dentro de campo e possa notificar a Polícia Federal para que se faça um trabalho, uma apuração mais rápida, porque você falou num ponto fundamental, que é a expectativa que as pessoas tenham que o futebol tenha imprevisibilidade. E aí você fez um comentário no site Lei em Campo sobre que isso é uma ferramenta muito importante, mas que são necessários algo maior que isso, que passa pela educação e pela preparação. Então, eu queria que tu aprofundasse como se pode educar isso no futebol, nos clubes, esse compromisso com a integridade. Excelente. Nota, assim, você vai entrar numa área que eu sou apaixonada, né? Justamente é o que eu tenho tentado trabalhar há muito tempo, né? Nós somos corruptos por natureza, né? Então, eu falo sempre da questão do fator humano. Então, a minha ética, muitas vezes, ela é de conveniência. E por que eu estou trazendo isso para te responder? Porque nós temos um grande desafio de trabalhar com pessoas, né? Então, qualquer organização, e o futebol não está livre disso, é composto por pessoas que são movidas por interesses próprios e coletivos, né? Então, um grande desafio que eu visto
hoje, quando chego no mundo do futebol, é como que eu vou educar, né, os jogadores com relação ao fair play, se eles vão levantar a mão e falar fui eu, e depois a torcida vai massacrar ele lá fora, né? Para você ver que há um desencontro de valores. Ah, se prejudicou o time do outro, problema deles, mas se prejudicou o meu time, problema meu. Então, olha a ética de conveniência aparecendo por aí. Quando a gente fala de educar para valores, de fazer essa provocação, é muito interessante nós pensarmos, né, no tema manipulação de resultados, porque se fosse com o meu time, talvez eu me importasse, mas como é do time do outro, eu estou ganhando dinheiro com isso, tudo bem, né? Então, nós temos que provocar essa reflexão na sociedade. Não somente no jogador, que não pode se envolver com esses esquemas, que ele vai ter um prejuízo financeiro, reputacional, legal, mas eu também preciso educar o outro lado, né? Eu costumo brincar muito com os meus alunos na aula de cultura, que não tem milagre quando a gente tem, né, vícios comportamentais na sociedade. É lógico que se eu tenho na base, eu vou produzir pessoas para dentro das organizações com essas mesmas falhas comportamentais, né? Então não tem chocadeiras de pessoas sem valores, né? Elas nascem de ovos, né? Elas nascem da mesma sociedade e elas vão povoar os órgãos públicos, o topo das empresas ou os torcedores de um determinado time. Então nós precisamos resgatar essa discussão sobre valores, e acredito que o futebol tem um importante papel nisso. Então, nós educamos as crianças através do bom comportamento de um jogador ou através do mau comportamento de um jogador, porque ela tem o poder de olhar aquilo e replicar aquele comportamento. E uma provocação feita por um grande clube, numa grande partida, ela pode trazer uma comoção social, e nós já vimos várias campanhas nesse sentido, então combatendo violência contra a mulher, campanhas, né, de combate ao racismo, que isso é uma agenda extremamente necessária, tanto que está aí na Lei Geral do Esporte, essa agenda tão importante. Então, esse tema ele precisa ser falado, e nós precisamos falar sobre conflitos de interesse, nós precisamos falar sobre essa questão de fazer o certo porque é o certo, não é porque não tem ninguém olhando, né? Ou porque está todo mundo fazendo. Então, nós precisamos trazer mais essas discussões, e acredito que essa agenda da manipulação, ela trouxe uma grande oportunidade para enfrentarmos essa dor. E, Roberta, está sendo feito algo concreto, né? A gente falou agora sobre aí a iniciativa dos clubes, tem uma subcomissão na Câmara dos Deputados, em que nós já até entrevistamos o deputado Bandeira de Mello, mas há algum movimento agora que tu trouxe essa questão da educação em andamento, ou ainda é algo que está sendo pensado e ainda depende de alguma ação? Novamente, Norton, né, a gente precisa fazer essa provocação para a amplitude disso. Eu vejo questões mais urgentes sendo endereçadas para eu preciso regulamentar essa indústria de apostas, eu preciso criar uma lei, né? E eu gosto muito de um quadrinho, e eu uso muito nas minhas aulas, né? Que é o Armandinho. Eu gosto muito de usar quadrinhos, né, para fazer essa provocação, e ele coloca diante de uma placa, né? Punir 2 quilômetros, educar 60. Então a gente sabe que o processo de educação ele é mais longo, mas ele é necessário, né? Então eu gosto de usar assim: a punição ela é para o hoje e a educação é para o amanhã. Tá? Só que eu preciso começar no hoje o processo de educação, porque senão esse amanhã não chega nunca, né? E eu vou ter que sempre ficar enxugando gelo nesse processo de punição. Eu tive a oportunidade de fazer essa provocação em Brasília, num evento de discussão sobre manipulação de resultados, para falar do caráter educativo. Né? Então, nós precisamos sim avançar nessa agenda. Vejo iniciativas muito interessantes, né? A própria Federação Paulista ela tem provocado toda uma questão, né, de reflexão dos próprios jogadores. Nós precisamos educar os atletas de base com relação a essa oferta, né? Essa tentação de ser envolvidos e aí cair naquela armadilha da ética de conveniência. É só uma vez, eu vou fazer isso e não vai afetar meu time, né? Então a gente precisa educar
mais sobre isso. A própria Sport Integrity Global Alliance tem provocado aí reflexões no mundo inteiro, tem feito semanas, né, para provocar mudanças e reflexões em várias entidades. Então, nós precisamos falar mais sobre isso para entendermos que as leis e as regras são necessárias, eu preciso do punir, eu preciso que as duas coisas encaminhem juntos, mas eu preciso do educar. O próprio São Paulo fez toda uma agenda, né, de protocolos com os atletas também, tanto educando os atletas de base, outros times também trouxeram essas discussões que são necessárias. Eu preciso esclarecer e falar, porque se eu ficar só punindo, né, aí eu entro na questão do protocolo, né, que a matéria fala justamente sobre isso. Eu preciso da polícia intervindo, mas eu preciso também criar condições para que não aconteça mais, para que eu tenha atletas que não caiam nessa armadilha. Porque é um movimento extremamente necessário, né? A gente vem se acostumando ao longo dos anos com o futebol, que vale tudo pelo resultado, vale tudo por uma paixão. E aí aquela coisa da não punição também, que os casos se repetem, não dão em nada. Então, acho que realmente a gente poder amplificar esses valores tão necessários para uma sociedade que acabam refletindo dentro de campo é realmente fundamental. E aí eu te aproveito e pergunto para ti, Roberta, como é que está a visão dos dirigentes nesse sentido, né? Porque a gente, tirando a parte do desconhecimento, existe uma vontade maior de trazer isso à tona, de entrar nesse movimento que você chama, de mostrar mais o futebol real e legal? É uma provocação muito grande para um mundo, né, que estava acostumado com isso. Então, você mesma trouxe, né, Eduarda? Nós nos acostumamos que é assim. Eu cansei de disputar. Ah, mas você está chegando de fora. No futebol tem outra agenda, né? O futebol tem uma agenda diferente. Realmente, né? Então, eu acredito que muitos querem. Então, quando você apresenta essa estrutura, pensa, eu não sabia que era tanto assim, né? Que tem que fazer mudanças, porque mudanças são desconfortáveis. Quem gosta de mudança, né? Quem gosta de sair da sua zona de conforto? Então, acredito que o São Paulo deu um grande passo, né? Do presidente abrir essa porta e ter a oportunidade de implementar de fato um programa, assim como esses outros clubes também o fizeram, né? Mas ainda vejo um desconhecimento. Nós precisamos ajudá-los a entender como essa agenda vai trazer benefícios. Nós não podemos construir, eu não gosto desta construção, né? Eu trabalho muito para evitar isso, que é construir a agenda da punição. Então, olha, a Lei Geral do Esporte está aí, você vai ser punido, né? Então, nós trazemos para ele, sim, o benefício de ter esses avanços, de endereçar temáticas, por exemplo, como um canal de denúncia, em que eu possa relatar temas de assédio, né? Ainda é um universo muito masculino, e a gente tem a presença da mulher aos poucos nessa agenda. Então, você endereçar temas internos, os clubes têm que se enxergar como empresas, né? Olha quantas pessoas eles empregam, quantas pessoas são prestadores de serviço, fornecedores. Ali os stakeholders são inúmeros, né? Então, além do público de torcedores, você tem outros stakeholders. Então, se enxergar como empresa, entender, né, que essa agenda ela pode contribuir de fato para você trabalhar com mais eficiência e combater temas ali relevantes como as questões de direitos humanos. Roberta, mais uma vez você tocou em pontos aí que eu queria te questionar. A Aliança Global, a SIGA, pela integridade do esporte, agora tem a SIGA Woman, que é um movimento das mulheres. O Vinícius Souza dos Santos, que já foi nosso entrevistado aqui no Golcast para falar justamente também sobre esse tema, colocou sobre que já são cerca de, se eu tiver alguma informação errada, você por favor me corrija, são 70 mulheres mentorandas desse processo e de participação. E você é uma delas. Você está entre essas 70 mulheres. Recentemente teve até uma live
com as mulheres discutindo. Qual a importância da chegada da mulher, dessa visão que o Golcast aqui sempre valoriza, da visão feminina a esse negócio, ao jogo, a ajuda, a visão que a mulher tem desse negócio da indústria do futebol? Nós fazemos uma provocação com outro modelo mental, né? Então, eu acho que quando discutimos diversidade, nota, Eduarda, né, nós sempre provocamos novos modelos mentais num universo que já está acostumado a ouvir as mesmas coisas. Né? E eu tive a oportunidade, uma vez, conversando com o presidente de São Paulo, provocar, né, nessa questão de ter mais mulheres. Nós estávamos justamente promovendo a Semana de Integridade com palestras sobre os direitos da mulher, né, uma promotora de justiça muito famosa esteve lá conosco fazendo essas provocações do combate à violência, como o futebol pode ser um protagonista nessa agenda importante. Então, eu acredito que a provocação feminina, num universo que está acostumado a pensar do mesmo jeito, ela é extremamente interessante, porque eu vou ter um outro olhar, né? Então, eu vou contribuir para trazer temas que antes não eram, né, endereçados. Eu tive uma oportunidade de ouro, né, estar com as meninas do futebol no São Paulo, falamos no Dia, né, Internacional da Mulher, e elas trouxeram, assim, provocações riquíssimas. A gente tem muita coisa para discutir. A gente tem a questão salarial, a questão de oportunidades. A gente sabe que a questão salarial ela é complexa, porque ela não é formada por gênero nessa agenda, ela é formada por uma série de outros fatores, né? Fiz a provocação para elas, por exemplo, sabiam que as bailarinas mulheres são as mais bem pagas, né? As modelos mulheres são as mais bem pagas, então, olha, também não é uma agenda só de gênero, mas são provocações necessárias que nós precisamos trazer. E quando eu trago, né, essa diversidade de pensamento, eu amplio o poder de decisão, né? Eu tomo uma decisão muito mais pensada, muito mais equilibrada do que olhando só aquele mesmo viés de sempre foi desse jeito, tá? Então, eu vejo muito positiva essa agenda, parabéns para a SIGA pelo projeto que estão fazendo, né, o programa de mentoria. Eu estou muito animada, né, com a possibilidade de contribuir positivamente para que mais mulheres entrem nesse universo e possam fazer essa grande provocação de mudanças. Roberta, sobre a questão da mentoria, como funcionaria assim, até para a gente entender e talvez os nossos espectadores possam se interessar, as nossas espectadoras, como funciona essa questão? Como o acesso é um grupo ou é um clube? Como está essa organização, o início dessa organização? Claro, a SIGA abriu inscrições para o programa agora 2023-2024, então em 2024 deve abrir uma nova leva, né, de inscrições para esse programa. Então precisa acompanhar lá na página do SIGA Women, para que vejam quando vão ser abertas as novas inscrições para vagas para as mentoradas, né? O objetivo é que nós possamos, e as mentoradas, né, elas indicaram quais eram as áreas de interesse que elas queriam aprender mais, então desde questões mais técnicas relacionadas à gestão esportiva ou questões de programas de integridade no esporte. E as mentoras, como eu, elas indicaram quais as áreas que elas poderiam contribuir com esse desenvolvimento, né? Então foi cruzadas informações da área necessária de conhecimento e da área de conhecimento da mentora para que a gente pudesse auxiliar. Tá? Então, nós vamos fazer encontros com as nossas mentoradas para que possamos ajudá-las, né, a desenvolver aquele trabalho ou até olhar para um mercado que hoje ela não conhece. Então, o trabalho de mentoria, independente de ser especificamente desse programa, é sempre muito rico, porque essa mentora, ela traz aí toda uma perspectiva da jornada dela, né, e pode ajudar a encontrar, né, características que você tem e que possam contribuir positivamente para uma área que você não estava sequer olhando. Tem muitas oportunidades no futebol, né, então acho que essa agenda toda nova de direitos humanos, de ESG, que está surgindo, provoca ainda mais os clubes olharem para novas habilidades que sequer eles imaginavam que iriam precisar contratar profissionais. Agora, que sensacional, Norton. Eu que trabalhei 20 anos como repórter esportiva
conhecendo muito bem o ambiente tipicamente masculino. Isso é um avanço gigantesco. Olha só que oportunidade mesmo, né, das mulheres se qualificarem, conhecerem um mercado que é absolutamente fechado, preconceituoso. A gente tem que bater lá não sei quantas vezes para abrir essa portinha. E é interessante também, Roberta, que no episódio passado a gente também soube de um curso para dirigente executiva mulher. Então, assim, olha só que novo olhar a gente está vendo hoje para o esporte. E eu fico muito feliz, né, de ver um futebol diferente sendo pensado por mulheres, né, dando oportunidades para que elas entrem para esse mercado, para esse mundo maravilhoso aí, porque a gente ganhou boneca quando nasceu, Norton, não foi que nem você que ganhou uma bola logo, já de chegada. Com certeza, Eduardo, se você me permite complementar até em cima do teu comentário, né, e até endereçando ainda a questão anterior do Norton, como é que a mulher contribui, como você vai ter um caso de apuração de assédio sexual num comitê tipicamente masculino, né? Então, como que você vai ter esse outro olhar, né, se aquilo foi uma conduta de assédio, até as questões de assédio moral, né? Então, a mulher tem esse outro olhar diferente que pode contribuir. Então, essa agenda ela é necessária e eu preciso de mais cabeças pensantes e mais cabeças que pensem diferente, que não pensem do mesmo, né, para fazer tudo igual. Roberta, a gente precisa falar de um assunto que às vezes é complicado, mas estamos aqui para justamente isso. Tem uma conversa aí de bastidores, de uma crise na CBF. Eu citei a CBF há pouco como um exemplo bom em relação a uma ação com a Polícia Federal, mas tem uma questão que envolve a CBF, enfim, a gente falou de clubes, a gente falou de ações, mas o Brasil tem uma característica que envolve a Confederação Brasileira de Futebol e as federações estaduais que comandam o futebol e que, para muitos, são responsáveis pelo atraso, por uma série de coisas, para outros, não. Como é essa relação com as federações, com a CBF? Está existindo alguma abertura ou isso ainda não está na pauta? Que cenário a gente tem em relação às federações? Porque, para mim, é um ponto fundamental nessa estratégia e nessa luta pela transparência e pelo um esporte e um futebol mais correto no Brasil. Com certeza, extremamente necessário, né, Norton? A gente vai cair na mesma questão, né? Nós temos as mesmas pessoas sempre como dirigentes, né, dessas entidades também. A gente não tem um frescor de ideias, nós não temos novos talentos sendo formados e uma grande rotatividade. Quando a gente fala do aprimoramento da governança, a gente fala da necessidade, né, de trocas de comando constantes para que nós tenhamos, né, esse frescor de ideias. Eu preciso renovar. Então, acredito que há movimentos, né, nesse sentido. A própria CBF teve que endereçar campanhas, não dá para ficar de fora dessa agenda, mas nós precisamos aprimorar muito a questão da governança e a questão, né, da rotatividade dessas posições, para que eles possam abraçar, porque o movimento que eu acho que vai acontecer é que os clubes vão avançar nessa agenda, e aí eles vão ficar ultrapassados. Então, eles precisam encabeçar e servir de exemplo para essa mudança, né? Então, a partir do momento que eu vou cobrar que os clubes tenham um programa de integridade, eu preciso ter o meu funcionando como modelo e como exemplo. Eu vou falar da importância de uma governança saudável, eu preciso ter a minha como exemplo, né? Eu não posso cobrar e não fazer como exemplo. Então, não dá para eles ficarem de fora, precisam sim endereçar toda uma agenda importante, não só essa questão da governança, da transparência e da conformidade, mas toda essa agenda de direitos humanos, que eu acabei não comentando com vocês, mas quando eu chamo de integridade, né, há muita confusão, e eu já aproveito para esclarecer, né, alguns colegas que são específicos do mundo do futebol, às vezes me pontuam isso. Quando você fala de integridade, a gente confunde muito com integridade
integridade do resultado, né? Integridade da partida. E quando eu falo de integridade, eu falo de inteireza, de ser inteiro, né? Ser íntegro, quando a gente busca lá na definição do dicionário, é ser inteiro. Né? Então, como eu sou inteiro, eu como organismo, como entidade, se eu tomo decisões diferentes daquele missão e visão e valores que eu coloco lá no código, né, que eu coloco no site. Então, uma organização, ela precisa cuidar da sua integridade. E quando a gente traz todas essas discussões de hoje, né, a gente já falou um pouquinho de inclusão feminina, a gente já falou um pouquinho de transparência, de governança, isso tudo está debaixo do chapéu da integridade. Então, um programa de integridade que abrace todas essas questões, inclusive a transversalidade do E, do S e do G, né? Porque no final do dia é isso que acontece. Então, a agenda de direitos humanos está aí dentro, a agenda de combate a todo tipo de violência está aí dentro, a agenda de melhoria e profissionalização da governança está aí dentro também. E de que forma a chegada da SAF? Não sei se tu ia emendar esse Não, eu só ia perguntar exatamente sobre esses itens todos que a Roberta citou, que é a famosa ESG, onde a gente estaria no futebol brasileiro mais avançado e menos avançado, né? Tudo bem que a integridade, como ela colocou, é o guarda-chuva, é o responsável por tudo. Mas a gente tem algum desses pontos que a gente está melhor hoje ou não? Depois, mas pode ser depois, Eduardo. Pode fazer a tua pergunta aí que depois a Roberta... Não, emenda que já tá no baile. Depois eu volto. Não, vamos lá. É importante, né, a gente trazer. O SG também é o desconhecido, né? Então, como é que o que você faz com essas letrinhas? E eu gosto sempre de esclarecer para quem a gente está ouvindo. Parece que ele surgiu ontem, né? Ele não surgiu ontem, ele só foi resgatado com as discussões no pós-pandemia, porque nós precisamos sim cuidar, né, do planeta, nós precisamos sim olhar para os nossos riscos, então a atividade que eu estou fazendo sim põe em riscos sociais ou ambientais, eu preciso parar de fazer, eu preciso mudar o que eu estou fazendo, porque ou não vai sobrar mundo para consumir o meu produto, ou não vai ter água para eu continuar fazendo, né, sobrevivendo, etc. Então, quando a gente olha para essa inteireza, né, para o todo, tudo está conectado, o futebol ele tem um importante papel. Então, vamos desmistificar isso, né, primeiro de tudo. Então, a gente olhar, de fato, quando a gente pensa no E, no ambiental, né, então traduzindo ali o A, o S e o G para portuguesar, o ambiental. Olha a oportunidade gigante que os clubes têm de impactar positivamente. Então, não esqueço e gosto de lembrar disso, e vocês vão lembrar na hora, nas Olimpíadas, os nossos, né, torcedores japoneses recolhendo lixo da arquibancada, porque eles têm isso na cultura. Então, eu falei, olha que interessante nós usarmos exemplos do esporte para provocarmos a mudança, a construção da cultura. E, em paralelo a isso, quanto que a gente consome de água e de energia num dia do jogo, quanto a gente gera de lixo num dia de jogo, quanto a gente gera de grama, né, depois do corte. Então, quem está muito avançado nessa agenda, gosto sempre de parabenizar quem faz a lição de casa, é o Coritiba. Então, meu querido Rodrigo lá está fazendo um programa sensacional e acho muito legal isso e dando exemplo para outros clubes do tamanho da importância da agenda ambiental dentro do futebol. Então, quando a gente olha para a agenda do social, já dei vários exemplos hoje aqui, olha o impacto que a gente provoca. Então, se eu tenho um jogador que tem um mau comportamento, ele pode ser replicado. Só que se eu tenho um jogador que tem um bom comportamento, ele também é replicado, né? Então, a gente tem um poder educativo muito grande. A gente pode vestir camisas, literalmente, com bandeiras de ações pela inclusão, pelo combate a ações, né, violentas e muitas outras agendas que a gente pode endereçar. E, além disso, o impacto que a gente causa ali no social, no entorno, né? Então, eu disse, nós temos vários stakeholders e cada clube, quantos milhões de torcedores tem que podem impactar tudo isso. E
a governança, que a gente precisa trazer questões importantes, e do G, depois a gente vai puxar a pergunta da Eduarda, que é para falar de SAF, né? Mas eu não gosto, Norton, de falar que ninguém está fazendo nada, porque o que que acontece em compliance e integridade? Lembra que eu contei do desconhecimento? Então, primeiro eu preciso saber o que é, para depois eu fazer o depara do que eu estou fazendo. Então, muitos clubes fazem muitas coisas nessas agendas. Quantos clubes são envolvidos em programas sociais incríveis? É que a gente ainda tem dificuldade de conectar. Quando eu vou ajudar, né, uma entidade a implementar um programa de integridade, geralmente eu faço um diagnóstico inicial. Por quê? Porque às vezes ela tem várias iniciativas e ela não sabia que isso casava. Então, acho que falta, de novo, falarmos mais sobre isso, educarmos os clubes com relação à importância da agenda ESG, né? Eu e o Roberto Armelin de São Paulo, recentemente, essa semana, lançamos um artigo que chama O Futebol é ESG, né? Num livro em homenagem ao Ricardo Voltolini, e a gente traz essas conexões justamente para fazer esse despertar, né? Vamos olhar para essa agenda, porque muita gente faz muita coisa legal. Temos muito ainda que fazer, né? Principalmente em governança, mas tem muitas ações legais. E aí eu já puxo para a questão da Eduarda, que ela me provocou ali. Ela achou que eu não ia prestar atenção, mas ela fez uma provocação que eu gostei, né? Eduarda, eu acho que SAF é um passo, né? O melhor dos mundos, né? É a resolução de todos os males? Não, né? Não temos fórmula mágica. Ontem estávamos no evento do Pacto Global e uma das metas, eu sou conselheira do movimento Transparência 100%, uma das metas do movimento, quando veio idealizado do Pacto Global de Nova York, era assim, zero corrupção. Inatingível, né? Então, assim, não temos, assim, um mecanismo ideal. Olha, vamos fazer isso, vai curar todos os males. Lembra? Eu disse que nós somos, né, corruptos por natureza, nós precisamos nos educar constantemente. Então, eu acredito que é um movimento, sim, importante. Por quê? Porque a gente precisa desse olhar como empresa, né? O modelo associativo, ele tem mazelas, e ele tem mazelas que estão ali no gabrielismo, né? Quem não conhece essa expressão é o Gabriel, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, e ele é muito intrínseco, então a gente precisa provocar esta mudança, né, necessária. Eu preciso trazer esse olhar do profissionalismo que a SAF acaba trazendo. As entidades, elas precisam se reconhecer enquanto empresas, né? Eu gero emprego, eu gero impactos, eu pratico ações de risco, né, reputacional, financeiro, legal, e eu preciso ter ferramentas para gerir melhor isso tudo. Então, eu tenho sido uma crítica nessa questão do associativo não evoluir e não avançar. A gente precisa, em algum momento, se enxergar enquanto empresas, enquanto organizações empresárias. Eu não sei se consegui te responder. Não, perfeito. Porque você falou tanto da questão do novo olhar ou desse frescor de ideias que eu compactuo. Eu acho que a gente vive no futebol algo muito conservador, muito fechado, e eu acho bacana isso, né? Outras experiências, vindo um profissionalismo, pessoas preparadas com outra visão de mercado. Eu acho que essa soma é interessante. Excelente. Roberta, eu sei que a gente está indo para o final do programa, mas essa evolução, essa discussão, isso que você nos trouxe aqui com tanta propriedade, essa espécie de embrião das discussões, a gente pode ser otimista, porque eu sou um pessimista por natureza, ou realista, depende do ponto de vista. Mas a gente pode ser otimista, pode acreditar que vamos viver momentos melhores? Eu tenho que ser otimista, Norton, porque senão eu não trabalhava com. Eu vou brincar, né, como eu brinco com meus alunos. Eu tive uma provocação muito grande de um aluno uma vez, né? Eu fiz um projeto para adolescentes falando sobre pequenos atos de corrupção e integridade. Então, a hora que eu terminei, eu sou voluntária nesse projeto, eu vou em escolas, né, tentar fazer essa provocação, e a hora que eu terminei, ele falou assim, até gostei do que você falou, né? E aquele até gostei, assim, com ar de desdém, né?
E eu falei, nossa, obrigada, né? Ele, mas eu entendi, você não está cobrando nada, né? Por que que você continua falando sobre isso? Porque esse país não vai mudar, então você está perdendo o seu tempo. O rapaz tinha 16 anos, né? Foi um balde de água gelada na minha cabeça. Eu falo assim, eu preciso pensar em alguma coisa, né? Que ajude ele a refletir sobre isso. Então eu fiz uma provocação e é assim que eu me permito responder tua pergunta, né? Eu fiz uma provocação para ele naquele dia e eu fiz um paralelo, né, com relação às sementes, né? Por isso que eu tenho os dentes de leão aqui na minha parede, como vocês estão vendo. Porque nós estamos colocando sementes e preparando o solo. Eu não sei se essas, né, sementes elas já vão brotar aqui nas próximas 2 gestões, né, que a gente tem de virada aí de clubes, mas elas estão geminando, elas estão trazendo provocações e reflexões. Nós precisamos do tom from the top. Vocês devem cansar de ouvir isso, né? Então, o tom do topo. Só que eu tenho nos provocado muito, né? Em todas as minhas conversas com alunos, nas palestras que eu faço, eu tenho nos provocado a pensar no tom da base, no tom from the bottom. Por quê? Porque enquanto eu tenho gestores que ainda têm o mindset ultrapassado, porque a gente não tem só má fé, né? A gente tem desconhecimento. Então, eu sequer sei dessas ferramentas todas. Então, quando eu estou preparando a base começa a fazer essa provocação. E se eu recebo um comando ilegítimo aqui de cima, ou ilegal, ou imoral, e eu tenho uma base mais sólida, mais preparada, mais educada, mais conscientizada, a probabilidade dele obter êxito é menor, vocês concordam? Porque se alguém manda, alguém executa. Se alguém parar de executar, quem está mandando para de receber, né? Essa ordem aí ilegal cumprida. Então, essa provocação que eu deixo, sabe, Norton, nós temos que ter esperança nessa movimentação que estamos fazendo. Marido de uma amiga, delegado, né, e ela também delegada, nós estávamos numa conversa ideológica, assim, riquíssima. Ele, acho lindo o que vocês falam, só que nada vai mudar, né? Ou não, ele respondeu assim que ia demorar muito para mudar. E eu falei, você está contando a régua de quando? Demorar muito, né? Se você não começar, nunca você tem como mensurar o tempo. Então, acho que todas as provocações que estão sendo feitas pela sociedade, hoje a sociedade cobra, né, uma resposta dos clubes, pelas entidades, então várias entidades se unindo em prol dessa agenda, pelos patrocinadores, né? Você está vendo grandes empresas que fugiram dos patrocínios do futebol. Então, esse movimento, ele é constante e ele vai produzir resultados. Uma mudança de cultura, ela demora cerca de 30 anos para acontecer. Então, desde quando a gente deixava a torneira de casa aberta ou brincava de mangueira no quintal de casa, até hoje as crianças terem consciência de que a água do mundo vai acabar, como a minha filhada fala para mim, né? A gente caminhou um ciclo e é esse ciclo que eu vejo acontecendo. Então, sim, sou uma otimista nessa agenda. Olha, estarei otimista com as tuas informações, com o teu ótimo exemplo, então vou me permitir também ser otimista. Golcast permite isso. Com certeza. E que maravilha a gente encerrando o ano, né? Estamos em dezembro, o Campeonato Brasileiro terminou. E a gente ouve essa fala aí tão bacana da Roberta, de alguém que está transformando, está buscando esse movimento, a gente vê as ações e tomara, né, que a gente possa ter esperança realmente dessa mudança necessária. Então, só vou te agradecer. Eu tive uma aula hoje aqui, Norton. Eu não sei você, mas eu já fiquei louca para ir para a aula da Roberta para aprender outras coisas. Olha, tem a possibilidade aí aberta pela Siga Woman aí. Por favor, se inscreve lá. O site. Qual é o site para a gente aí ou para quem estiver interessado, por favor, Roberta? Eu preciso pegar o detalhe do Siga Woman propriamente. Então vamos lá, mas acho que você pode depois colocar para a gente, né, para quem tiver. Siga sport.com. Siga sport.com. Maravilha, e aí já tem a informação do Siga Woman Global Mentorship. Amei, amei. Só te agradecer essa explanação aí necessária, fundamental para essa virada de nós todos, né?
que possamos sempre ser melhores e assim trabalharemos melhor em conjunto. Muito obrigada, Roberta, um excelente Natal, Ano Novo. Eu já estou nesse clima aí de dezembrão virando o jogo. Com certeza, eu agradeço muito o convite, a oportunidade, que a gente possa, de fato, ter deixado boas sementes, né, para que elas frutifiquem e tragam aí excelentes resultados para os próximos anos do esporte. Obrigada. É o que todos queremos. Agradecendo então a Roberta e a você que esteve até agora com a gente aqui no nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Você percebeu, né? Então não perde, estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Se inscreve, acompanha o nosso trabalho. Um beijo e a gente se vê.